já pensou como a água vai parar na torneira? E para onde a água vai depois que é usada? Hoje, vamos entender como acontece o ciclo da água nas cidades e como ele impacta nossos mares. Fique atento, porque o oceano começa aqui. A água tem um ciclo contínuo em nosso planeta. O calor do Sol promove a evaporação da água. Esse vapor atinge as camadas mais altas da atmosfera e forma as nuvens. A chuva cai sobre a Terra e segue para o lençol freático, aquelas camadas de água embaixo do solo, ou para os rios e lagos. De lá, a água segue para os oceanos. E aí começa tudo de novo. Isso mostra o quanto toda a água do planeta está integrada e como a contaminação de uma pequena porção pode impactar a água do planeta todo. Para que o manejo da água seja feito adequadamente, é necessário um sistema de saneamento básico. Sou André Facó, sou engenheiro civil e trabalho com saneamento básico. Saneamento básico é um conjunto de infraestruturas e serviços que tem como principal objetivo controlar todos os aspectos do meio que a gente vive que podem vir a causar algum tipo de problema no nosso bem-estar físico, mental e social, que é exatamente o que a OMS define como saúde. É o completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças. E ele é composto por 4 componentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem pluvial e a gestão de resíduos sólidos. A importância do saneamento básico para a saúde humana é exatamente o controle daquilo que pode vir a causar algum tipo de efeito deletério, por exemplo, nas questões físicas da população. Então você tem uma série de doenças que são de transmissão pela água que decorrem exatamente do lançamento, por exemplo, inadequado de esgoto naqueles corpos hídricos que são utilizados pela população ou que são consumidos pela população, como também o lançamento de resíduos sólidos em locais em que a população de alguma maneira transita, brinca ou reside. Os principais desafios do saneamento básico em grandes cidades decorrem da falta de planejamento urbano. São áreas que, por exemplo, anteriormente eram ocupadas por corpos hídricos, açudes e rios e que passam a ser ocupados pela população e que você tem exatamente que buscar prover essa infraestrutura na mesma velocidade da ocupação daquele local. E decorrente exatamente desse descasamento dessa ocupação, desse crescimento desordenado, é que boa parte desses problemas pela falta de saneamento básico depois retornam para a própria população. O Brasil ainda tem um grande desafio em relação ao saneamento básico. A gente tem algo em torno de 100 milhões de brasileiros que ainda não têm uma infraestrutura adequada. Em relação à água, são algo em torno de 35 milhões de brasileiros. Esses dois grandes componentes resultam na necessidade de 900 bilhões de reais que precisam ser investidos nos próximos 10 anos. Então, o primeiro grande desafio é exatamente ter esse montante de recursos para que se possa ter, num espaço de tempo muito curto, essa infraestrutura tão básica sendo disponibilizada para a população. O outro grande desafio é de conscientização da importância do saneamento para a qualidade de vida da população, para a proteção do meio ambiente, para a saúde dessas pessoas. E nesse aspecto a gente tem que conscientizar, a gente tem que educar a população para que entenda e valorize essa infraestrutura e passe a ser uma das prioridades cobradas para que seja uma política de Estado e não uma política de governo. O Ceará tem sido vanguarda em relação ao abastecimento de água. Nós somos talvez um dos estados com maior dificuldade hídrica do país, mas nós temos aqui uma política de Estado que ao longo desses 30 anos construiu açudes, barragens, para exatamente nesse período em que se chove aqui no Ceará, 3 a 4 meses no ano, se acumule essa água para que os outros meses onde se não tem essa água, não tem essa chuva, a população passe a utilizar.
O que podemos fazer para garantir a proteção dos oceanos no futuro? Primeiro, é garantir acesso para a população daquela infraestrutura que é tão essencial para a sua qualidade de vida, mas também para a proteção do meio ambiente, para a proteção dos mares. É ter um sistema de esgotamento sanitário adequado, de coleta desse esgoto, de tratamento, antes de dispor no meio ambiente, antes de dispor nos mares. É garantir exatamente uma coleta desses resíduos sólidos e uma disposição adequada. É garantir que essas drenagens venham realmente a só coletar as águas pluviais e não que haja esse lançamento clandestino de esgoto. A urbanização desordenada, sem regras claras e sem uma estrutura de ocupação, impacta gravemente o uso da água. Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões não têm coleta de esgoto. Apenas 50% do esgoto é tratado. Isso quer dizer que mais de 5.300 piscinas olímpicas de esgoto são despejadas todos os dias na natureza sem tratamento. Jogar lixo no mar, sim, é crime ambiental, de acordo com a nossa lei de crimes ambientais. No artigo 54, ela prevê qualquer tipo de poluição, ela pode, o infrator responder pelo crime ambiental e, dependendo do tipo e da dimensão do dano dessa poluição, pode até levar 5 anos de reclusão como pena. O descarte irregular de esgoto é uma das principais fontes de poluição em rios e córregos. Nenhum dos 17 estados em que a Mata Atlântica está presente apresenta uma água bruta de ótima qualidade. Meu nome é Suelen Araújo, sou engenheira ambiental e sanitarista da CAGES. O saneamento básico é muito importante para a saúde das pessoas, uma vez que ele envolve os 4 serviços fundamentais, que são tratamento e abastecimento de água, coleta e tratamento de efluentes dos nossos esgotos, a limpeza urbana e a destinação adequada dos resíduos sólidos, e a drenagem pluvial, ou seja, a captação adequada e direcionamento das águas da chuva. Todos esses serviços envolvidos, elas impactam positivamente na vida das pessoas. Quando a gente não tem esgotos na cidade, quando a gente não tem lixo na cidade, quando a gente não tem alagamentos, a gente consegue uma saúde melhor para todos os cidadãos. O saneamento básico no Brasil ainda enfrenta alguns problemas. Apenas 50% do nosso efluente hoje é tratado e a gente ainda tem muito lixão a céu aberto. É uma questão que precisamos remediar ou sanar. As ações que precisamos fazer agora para preservar os oceanos no futuro são continuar com a nossa ampliação da coleta e tratamento de efluentes. Assim, essas águas sujas não tratadas não chegarão aos oceanos. No Ceará, dos 184 municípios existentes, 152 são atendidos pela CAGES. Aqui, conseguimos uma cobertura de tratamento de água e abastecimento da população de mais de 99% e de efluentes, 43%. Quando os nossos rios e oceanos estão contaminados, a gente tem alguns problemas relacionados ao mau cheiro na orla, a perda da biodiversidade nos oceanos, algumas doenças para os banhistas e dificuldades, inclusive, para o turismo e o desenvolvimento local. O que precisamos parar de fazer para preservar os oceanos agora e no futuro? Bem, talvez usar menos plásticos, quando for para a praia, não usar canudos, copos descartáveis e quando usá-los, descartar num lugar correto. A população pode ajudar diretamente na saúde das águas de forma prática, não descartando o óleo de cozinha nas nossas torneiras, porque eles acabam chegando aos oceanos, não jogando lixo nas ruas,
porque isso também acarreta na chegada dos oceanos, já que as nossas águas são todas interligadas. Então, podemos conservar, dando a destinação adequada a tudo que utilizamos depois de utilizá-los. O esgoto despejado irregularmente em rios acaba desaguando no litoral. Em alguns casos, o esgoto é lançado diretamente no mar. O descarte irregular de esgoto causa danos à natureza e afeta a saúde pública. Eu acho que conscientizar a população do que onde se deve ir os resíduos, a questão da coleta seletiva, da efetivação de políticas públicas voltadas para os resíduos sólidos, isso tudo de uma forma conjunta entre poder público e coletividade é essencial para exatamente evitar que esse lixo vá para os oceanos. E o esgoto lançados no mar prejudicam a biodiversidade marinha. Sua decomposição gera a suspensão de nutrientes que favorecem a proliferação excessiva de algas que bloqueiam a penetração da luz solar. Sem a luz do sol, a quantidade de oxigênio na água diminui. Esse processo é chamado de eutrofização e gera mortes de peixes, entre outras criaturas marinhas mais sensíveis. O despejo irregular de esgotos impacta a vida humana de diversas formas. Uma das formas é perdendo a balneabilidade das praias, o que afeta a economia, né? Você perde a recriação das praias e as pessoas podem ir menos nas praias. Indo menos nas praias, ela aumenta os problemas de saúde mental, porque quem tem mais contato com o ambiente natural tem melhor saúde mental. O outro problema é que ele gera contaminação nos organismos que nós comemos, como, por exemplo, peixes, moluscos, crustáceos. E nós acabamos por ingerir esses animais. Um exemplo é os esgotos que geram microplásticos na água, né? Infelizmente, hoje, muitos peixes, cada vez mais, estão sendo encontrados com microplástico. Então, quando nós comemos esses peixes, nós estamos comendo plástico. A contaminação das águas atinge diretamente a saúde humana. Isso acontece porque a água contaminada transporta substâncias e micro-organismos impossíveis de se enxergar a olho nu, prejudiciais para dentro do nosso corpo. Elas acabam sendo ingeridas e entram em contato com a pele e com as mucosas do ser humano. O despejo irregular do esgoto nos mares, ele vai atingir a nós humanos, né, diretamente também por conta do consumo que nós teremos desses animais. Então, os animais estão expostos, né, a todo tipo, né, de poluentes que possam ser levados para o ambiente marinho. Esses animais consomem, eles acabam incorporando esses poluentes e depois nós o consumimos. É essencial que todas as cidades que ainda despejam esgoto sem tratamento em seus córregos e praias implementem o saneamento básico com urgência e que a população não jogue lixo em nenhum rio, lago ou mar. E lembre-se, cada um de nós é responsável pelo planeta. Nos vemos no próximo episódio, porque o oceano começa aqui. Realização Diário do Nordeste. Patrocínio Alesse. Cuidar do cearense mais que nossa missão é nossa lei. Apoio Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.